É uma honra de nos assistir na TV Alepa, na Rádio Web, de senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, amigos, né? Cumprimentar a todos vocês, nós sempre aqui nessa nossa grande luta, não é? Contribuindo, é verdade, como o deputado Carlos Bordalo falou, a deputada Silene Couto no início, perfeito? Dessa nossa grande responsabilidade do parlamento em estar insistentemente contribuindo com a sociedade paraense como um todo, no momento em que nós propomos medidas para auxiliar o governo, né? Medidas criativas para auxiliar o governo nesse combate à pandemia, né? Então, eu creio que isso é muito importante. Quero destacar a doutora Heloísa, a deputada doutora Heloísa, que tem sido uma colega que a gente troca bastante informações, ideias, né? Principalmente nessa questão aí da medicina, né? do tratamento, do combate, enfim, todo esse processo. Presidente, quero aproveitar, nós estamos no horário de liderança, presidente. Expediente único. Tá. Muito bem. Aí eu quero aproveitar esse horário para ressaltar um tema bastante importante, né, que tem a ver com a própria pandemia do nosso estado, porque hoje nós estamos num momento terrível, com os negócios totalmente paralisados, né, a economia aí estagnada, nacional, estadual, né, os municípios, e eu tenho certeza que os gestores já começam a perceber isso. Nós temos que nos preparar para o momento seguinte, não é? E quero aproveitar aqui para destacar, não é? Creio eu, um grande feito nosso como paraense, não é? Eu falei na sessão passada que nós estávamos no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, com um julgamento de uma ADPF, não é? Uma arguição por descumprimento de preceito fundamental, não é? Que se refere a lá em 2015, quando o governo federal ele baixou uma portaria 92, suspendendo os defesos, 4 meses dos defesos, no Brasil todo. Foram aí praticamente quase mais de 60% do Brasil, foram em 10 estados da federação, ele suspendeu 16 defesos. Entre esses defesos, para que todos compreendam, o governo baixou a portaria como se ele estivesse dizendo assim: olha, Traíra, olha, Tamatá, Ju, esses 4 meses de inverno agora, vocês não vão mais desovar. É como se ele tivesse tentado combinar com a natureza, com as espécies. Claro que isso é inconcebível, né? Isso foi uma falha muito grande do governo na época. E no Pará, ele atingiu todo o oeste do nosso estado, né? Quando eu me refiro ao oeste, o Amazonas todo, Porto de Mós, desde Porto de Mós até lá o Tapajós, Trombetas, Xingu, não é? Enfim, então até o Juruti, Oriximiná, Faro, Terra Santa, toda essa região. Ele suspendeu esse defeso, simplesmente mandou os pescadores pescar peixe-ovados por 4 meses. Então, um crime, né? Depõe contra totalmente os princípios constitucionais, especificamente o artigo 255 da Constituição Federal, que determina que nós temos que preservar, né, as espécies, no caso a fauna aquática, para as presentes e futuras gerações. Então, no Marajó, no norte do nosso estado, o Marajó todo, toda a bacia hidrográfica do Marajó, né, de Afuá até Santa Cruz do Arari, né, então Breves, enfim, toda a região do Marajó, ocidente e o oriente do Marajó todo. E isso causou um enorme prejuízo, uma grande preocupação, porque se você não preserva, não é, a galinha dos ovos de ouro, a tendência é você não ter mais aquela espécie. E naquele momento, presidente, nós entramos primeiro nós fomos ao Congresso Nacional, né, a Câmara e o Senado, tivemos a participação até certo ponto emblemática de alguns parlamentares do nosso estado. Quero fazer justiça aqui ao ex-senador Flecha Ribeiro, né, grande articulador naquele momento lá no Senado Federal.
o deputado Edmilson Rodrigues, não é? Defensor emblemático, nos ajudou a articular, deputado Arnaldo Jordi, deputado Joaquim Passarinho, deputado Hélio Leite, não é? Enfim. Então nós tivemos outros que acompanharam a votação, mas não foram todos os deputados federais que acompanharam a votação, não. Vocês terem uma ideia do que significa isso? Nós precisávamos aprovar um decreto legislativo para botar embaixo a portaria do governo. E naquele momento era momento de impeachment, momento complicado, não é? De contenção de gastos, enfim. E nós conseguimos, dos 513 deputados na Câmara, deputada Marinô, nós conseguimos 454 votos, convencer 454 parlamentares. Não era? Naquele momento eu estava em Brasília, como diretor de assuntos jurídicos da Confederação Nacional dos Pescadores, e aí nós peregrinamos no Congresso. No Senado nós aprovamos, deputado Daniel, o decreto legislativo dos 81 senadores, nós aprovamos com 54 votos. Nosso decreto, apelidado de decreto do defeso, foi aprovado e o presidente Renan Calheiros sancionou em dezembro de 2015 o decreto, e aí ele botou embaixo o ato do governo federal e restabeleceu os defesos. Ocorre que em janeiro de 2016, o governo, não satisfeito com a nossa vitória no Congresso, o governo ele entrou com uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, no Supremo Tribunal Federal. E naquele momento, o presidente do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski, ele concedeu a liminar, né, suspendendo os efeitos do nosso decreto legislativo. Então, nós, em seguida, entramos com uma DPF, não é? No Supremo Tribunal Federal, que é a nossa arguição por descumprimento do preceito fundamental, e eu tive a oportunidade de fazer a defesa oral naquele momento, diante do relator, ministro Roberto Barroso, não é? Acompanhado de 12 senadores da República e deputados federais, né? De vários estados. Então foi um momento assim, muito emblemático para a pesca artesanal, não no Pará, mas no Brasil todo. E aí fiz a defesa no dia 10, vou concluir, presidente, no dia 11, o relator da DPF, da ADI, ministro Roberto Barroso, concedeu a liminar, revogando a liminar do presidente Ricardo Lewandowski, e submeteu ao pleno para a votação do mérito. Perfeito? Então, o pleno acabou a votação no dia 22, né? Na semana passada, claro, não tive a oportunidade de fazer esse registro, e o pleno julgou procedente a nossa ação. Então, importantíssimo, lá mais adiante, no segundo momento, eu quero explicar os efeitos, né, não só ambientais, como os efeitos econômicos dessa grande vitória de uma DPF paraense, de OAB paraense, no Supremo Tribunal Federal, em defesa de todo o setor pesqueiro do Brasil. Considero uma vitória importantíssima que vem aí aquecer a economia, ajudar a aquecer a economia dos municípios do nosso estado, nesse momento tão importante que nós precisamos aquecer a economia do Pará no período pós-pandemia. Eu devolvo a palavra, presidente.